programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E o nosso assunto são as doenças da pecuária. Estamos aqui no estúdio com o Nelson Corrêa de Lara, que é médico veterinário do Sindicato Rural de Itapetininga e também da CAT, e a Mislaine Martins, que é técnica em agropecuária. Tudo bem, Mislaine? Como é que você está? Tudo certinho? Tudo certinho com você? Tudo certo? Tudo bem. Começando com as mulheres sempre, né, Nelson? Eu acho que sim, né? Então tá bom. E você, tudo em paz? Como é que Graças a Deus, viu? Tem que começar com mulher, porque a gente tem mulher em casa, a gente sabe que tem que dar Opa, prioridade para ela primeiro sempre. lugar. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E, recentemente, o Brasil teve, inclusive, um prejuízo enorme nas exportações por conta de uma doença lá no Rio Grande do Sul, que atingiu as exportações de frango, né? Então, isso nos dá uma ideia do quanto que é importante esse cuidado, esse combate às doenças que aparecem na pecuária. E nós vamos falar com os especialistas aqui, começando aqui pelo Nelson, que vai contar um pouquinho para a gente desse trabalho que eles fazem aí, combatendo as doenças da pecuária aqui em Itapetininga, né, Nelson? Isso, então, Edmundo, esse caso específico realmente que aconteceu de gripe aviária no Sul, eu acho que era uma coisa que era inevitável, né? O Brasil, com a extensão territorial que ele tem, com certeza a gente ia acabar recebendo essa doença no nosso território. Então, ela veio, né? E ela foi rapidamente detectada. Isso que é importante a gente frisar, que os órgãos de fiscalização, eles foram extremamente eficientes. Eles já detectaram o local onde tinha, eles já foram e já fizeram toda a parte de contenção do local, entende? Toda a parte de rastreabilidade dos animais, das aves, né, no caso, né, onde tinham ido. Então, foi excelente o trabalho feito no Rio Grande do Sul. E o mais importante, né, ninguém assim sabe como é feito, mas a detecção, né, no Brasil, como ele tem uma extensão extremamente grande, né, ela é feita como? Especificamente através das aves que morrem no litoral. Então, as aves que são encontradas mortas no litoral, elas são encaminhadas para o centro de pesquisa para saber a causa mortis. E outro local muito importante, até teve 2 locais, né? 2 zoológicos em que houve morte de aves. E daí o que é? Você tem que encaminhar esses animais. Então, esses locais de rastreamento são importantes para o Brasil. O que aconteceu? Nenhum desses locais onde estava sendo feito o monitoramento, houve casos. E ele realmente ocorreu especificamente num local em que houve a contenção, né? E todos os outros países que realmente tinham, e eu acho extremamente válido, né? Eles o quê? Primeira coisa é realmente parar a exportação até que você mostre que você é eficiente no seu trabalho de contenção e de resposta. Então, mas eu acho que o Brasil trabalhou eficientemente bem nisso, né? E a gente espera que não ocorra, porque Itapetininga, né, é um dos grandes exemplos aí da quantidade de aves que a gente tem de abate aqui. Então, para a cidade lá do Rio Grande do Sul, foi uma coisa horrível, né? Então, a parte econômica da cidade ficou muito prejudicada. Muito bem. E antes de passar para a Mislaine, eu vou perguntar, o Nelson falou de eficiência, e eu quero saber como é que está essa cobertura aí das vacinas, do combate às doenças aqui em Itapetininga, Nelson. Então, hoje, né, nós temos fomos privilegiados aí, né, o Brasil, com a retirada da vacinação de aftosa. Houve uma grande polêmica disso. Realmente tinha um grupo que não queria a retirada da vacina. E outro grupo que realmente achava que deveria retirar a vacina, porque a gente não tinha caso já há muito tempo, né? E que nós não estávamos necessitamos desse tipo de coisa. E com a retirada da vacina,
a valorização da arroba do boi seria enorme. Então, isso seria um grande estímulo para a produção pecuária, né? Então, com certeza, né, a retirada da vacina de aftosa, muitos produtores acharam que não precisaria fazer mais nada, mas não. Existe ainda uma legislação em cima de vacina e em cima do quê? Do seu comunicado que tem que ser sistematicamente com o Escritório de Defesa Agropecuária. Então, a gente tem uma vacina que é obrigatória hoje, que é a vacina de brucelose. A vacina de brucelose, ela é feita somente em fêmeas, né, bovinas e bovalinas, de 3 a 8 meses. E tem que ser feito por um médico veterinário credenciado, ele que compra a vacina. Nenhum produtor pode comprar vacina, só o médico veterinário. E só o médico veterinário deve aplicar essa vacina. E a partir de que ele aplica, ele coloca no sistema e daí entra no sistema do governo para poder fazer a validação, né? Mas ainda existe o quê? O produtor tem que saber que ele sempre fez a vacina em maio e novembro. E sempre em maio e novembro ele deve ir fazer a atualização ou através do sistema GW fazer em casa, que é o que o Sindicato Rural faz. A Mislaine pode falar muito bem sobre isso daí, né? Por favor, Mislaine, conta pra gente aí sobre isso. Então, o sindicato, a gente trabalha primeiramente com um mutirão de vacinação. Tem um veterinário específico, o Dr. William Delapa, que atualmente a gente faz um mutirão de vacinação. A gente pega os produtores que precisam de vacinação, eles entram em contato com a gente no sindicato, a gente faz uma lista, agenda, tudo certinho, e depois o veterinário ele entra em contato com o produtor, falando o dia que ele vai, o dia que ele vai vacinar os animais. Foram vacinados 299 animais nessa campanha de maio, agora de brucelose. Aí, após o veterinário vacinar, ele faz o atestado, o produtor pega esse atestado e leva para a gente no sindicato. Como também é obrigatório fazer, né, a declaração de rebanho, atualizar o rebanho. Exemplo, nasceu tantos animais, nasceu tantas fêmeas, teve morte, os animais mudaram de idade, tem que fazer essa atualização, é obrigatório. Aí, quando já faz a atualização, a gente declara, né, a brucelose também, porque agora o veterinário colocou o atestado, o produtor atualizou ali, automaticamente o sistema já declara que foi vacinado. E é importante, porque se não tiver atualização de rebanho, e também se os animais, as fêmeas de 3 a 8 meses não tiver vacinado de brucelose, a gente não consegue emitir o certificado de vacinação compulsória, que tem que levar até os laticínios, que é obrigatório, para entregar leite. Muito bem, então esse controle é bem importante e é feito pelo Sindicato Rural, no caso, né? Na verdade, todos os produtores eles têm acesso, é só eles entrar no sistema do GDAV e eles fazerem essa, vamos dizer assim, essa declaração e essa atualização. Mas o sindicato, a gente oferece esse trabalho, né, de os produtores irem lá para fazer a declaração e também a declaração de brucelose. Muito bem, eu vou pedir uma gentileza aí para vocês, pode escolher quem vai responder, para vocês explicarem um pouquinho quais são essas doenças, né? A gente que é leigo no assunto, e que tipo de problema cada uma dessas doenças que vocês combatem aí pode trazer para o nosso rebanho, aí, para o gado. Então, Edmundo, o que a gente sempre costuma falar seria realmente das zoonoses, né? Então, zoonoses são doenças que são comuns aos homens e aos animais. E tanto existe a transmissão do homem para o animal, como do animal para o homem, tá? Então, essas zoonoses, elas são extremamente graves, né? E existem duas que a gente gostaria de alertar, que são realmente, que entram no Programa Nacional de Controle e Erradicação. Então, não é um processo que é feito a nível municipal ou a nível estadual. Seria já uma legislação realmente federal. Então, esse controle de erradicação, ele é feito através de duas doenças, é a brucelose e a tuberculose. O que a gente sabe é assim, se você me perguntar 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, não havia uma legislação específica para tuberculose e brucelose. Então, existiam até casos em que você tinha animal que era doente de brucelose e você podia tratar ele. Então, haviam rebanhos que eram tratados com isso, né? E hoje não é permitido
você fazer tratamento num animal, né, principalmente bovino, né, que a gente está falando, para doenças de tuberculose e brucelose. Não tem como você fazer isso. E o que é importante? A gente sabe que existem o controle específico através do exame, que não é uma coisa difícil. Então, o exame para você fazer em termos de brucelose é com o soro sanguíneo. Então, é tirar o sangue do animal e poder fazer o quê? O exame, que é uma simples titulação que a gente faz. E quando a gente vai fazer de tuberculose, a gente aplica, né, um reagente no subcutâneo e algum tempo depois a gente faz a leitura e vê se o animal tem ou não. O que é esses dois exames? Nada mais é do que detectar se o animal tem anticorpo contra aquela doença. Então, se o animal não tem anticorpo contra aquela doença, é porque ele não teve contato com a doença e provavelmente, muito certamente, não está doente. Se o animal ele tem anticorpo contra aquela doença, é porque, como não existe vacina para essas duas doenças, né, específicas, né, que mantém por muito tempo, o que vai acontecer? É porque eles estão doentes e tiverem contato com a doença. E daí essa doença você vai determinar, né, se é brucelose ou se é tuberculose. Mas hoje não é permitido que você faça um manejo diferente do que o abate dos animais. Então, quando o veterinário faz o exame, ele é obrigado a comunicar ao escritório de defesa agropecuária que tem animal doente naquele local, tá? E daí, aquela propriedade passa a ser o quê? Monitorada pelo governo. E daí, esses animais são abatidos, né? E esse abate, ele é controlado, tá? Não pode ser abate assim, de qualquer jeito, eu matei ou coisa, não, tem que ser, não pode vender o animal, ele é controlado, né? E daí a propriedade ela é interditada por algum tempo até que tenha 2 exames negativos consecutivos e que esteja livre da doença. Então, isso é uma prática que mantém muito seguro. Qual o problema que nós temos nesse tipo de coisa? É a conscientização do produtor. A gente teve alguns casos em que a pessoa vai e compra um bovino e não exige exame de tuberculose e brucelose. Quando chega na propriedade, não faz o exame de tuberculose e brucelose. E qual a surpresa dele quando ele tem que vender um animal e a pessoa exige o exame e vê que o animal tem, e daí ele descobre que entrou de uma forma e a culpa foi dele. Por quê? Porque ele negligenciou esse tipo de exame. Então, o que a gente tem que conscientizar o produtor é que ele tem toda uma legislação em cima disso. E a pessoa, quando fala em legislação, pensa que é só para prejudicar o produtor. Não é, é para proteger toda uma cadeia produtiva. Entende? Então, isso é importante para a gente, né? E daí, especificamente assim, como sintomas, né? Então, a gente tem o quê? A brucelose, principalmente, ela é uma doença que a gente fala que é uma doença reprodutiva. Então, qual é o grande problema? É que ela não tem uma sintoma. Você vê um animal, você não sabe que ele está com tuberculose. O que é indicativo de que esse animal tem uma tuberculose? Aborto. Então, uma fêmea bovina, ela vai abortar, e o período de aborto, ele é sintomático. Geralmente, no 5º mês de gestação, aborta. O bezerro, você vê o bezerrinho lá, ele não tem pelo nenhum, né? Ele parece um leitãozinho, e ele está com o umbigo extremamente edemaciado, tal, você já suspeita que é isso, né? Ou aborta, tem uma retenção de placenta, ocorre também. E o que ocorre geralmente, isso na literatura, a vaca ela pode abortar 1, 2 vezes, depois ela fica doente e assintomática, ela não aborta mais. Daí pega e vende para outra pessoa. E a pessoa não faz exame, ele pode estar carregando isso. Entende? Então, essa assintomatologia dessa doença, ela dificulta demais a gente fazer um exame clínico. É só através do exame laboratorial, né? E a tuberculose é a mesma coisa também. O pessoal pensa que a tuberculose dá aqueles animais mais magros. Olha, eu várias vezes
os exames que eu fazia eram animais gordos, bonitos, e que você via que tinha tuberculose. Porque a pessoa pensa que existe só um tipo de tuberculose, que é a tuberculose pulmonar. Não é. Se a via de entrada for nasal, então o órgão de choque vai ser o pulmão, então você vai ter uma tuberculose pulmonar. Mas se for por ingestão, você pode ter intestinal. Então a gente já chegou, através de necrópsia, pegar nódulos de tuberculose até no cérebro. O animal tinha sintomatologia nervosa, achava que era uma coisa, e quando você fazia necrópsia, você via esse tipo de coisa. Então, a sintomatologia, ela vai aparecer quando você tem casos extremos, né? Mas, geralmente, você não consegue ver um animal extremamente saudável, tá andando, tá comendo, tá normal e tal, e depois você acaba o quê? Quando vai fazer o exame, tem essa surpresa. E qual é o maior problema disso aí? É a passagem disso para o ser humano. Então, há algum tempo atrás, volto a falar, a gente achava que tuberculose estava erradicada no Brasil, entre aspas, ou extremamente controlada. E isso não é fato. Realmente tem muita gente que tem, tá? Tratamento, entre aspas, ele é prolongado, mas ele é simples, né? Não precisa, antigamente se tinha que isolar a pessoa, aquele negócio, a gente sabe que não é assim, a partir do momento que começa a tomar o medicamento, ele já é controlado, tudo, né? Então, não existe esse tipo de coisa, tá? Então, o tratamento para o ser humano existe, né? E por que não passa isso para o animal? Porque realmente, para a gente ter um controle e erradicação, você não pode ficar o quê? Tratando animal. Você tem que erradicar, ver que não tem mais naquele local, erradicar, ver que não tem mais, para tentar fazer o controle disso. O ser humano, a gente não pode fazer isso, né? Sim, verdade. E para você ver, o caso da brucelose é tão mais, assim, problemático, que a gente já teve colegas veterinários que pegou a brucelose. Então, quando a gente vai fazer uma intervenção, a gente chega, vai fazer uma cirurgia de cesariana, que leva 1 hora e pouco, você coloca a luva, você coloca isso e tal, mas a luva rasga, e se você tiver contato com o sangue e tiver machucado na mão, você pode pegar. Então, a gente fala que os grandes, quem tem maior acesso a ir ao animal, mexer com sangue, fazer cirurgia, ou até as pessoas que trabalham em matadouros, né, tal, que têm acesso a sangue de animal, tal, ele pode se contaminar, com certeza, com brucelose, tá? Então, essas duas doenças, a gente fala que elas não matam rapidamente, diferentemente de algumas outras que matam diferentemente zoonose, mas ela deixa uma sequela muito grande, né? E quando você detecta, né, você tem que rastrear para saber de onde veio aquilo. Eu tenho um caso muito interessante, eu lembro de uma família em que o cachorro morreu e o proprietário achou que tinha envenenado, porque ele começou a emagrecer e tal, falou, meu vizinho não gostava desse cão e tal, eu acho que ele envenenou meu cão, e levou para eu fazer a necrópsia. Minha surpresa foi quando eu abri e eu vi o pulmão todo com tuberculose. Falei, meu Deus, isso aqui é tuberculose. Daí, falei, a família inteira vai fazer exame. Dos 5, 4 tinham tuberculose crônica. E como o cão recebia resto de comida da família, a família contaminou o cachorro. Então a gente pensa que é o contrário, eu estou levando, mas não, daí toda a família foi tratada, aquele negócio, tá, entende? Então quando começar a perguntar, tem não, tosse sim, tal, crônica, tem, mas é que vive com poeira, tem, entende? Então outras coisas, e depois detectou que era isso. Então são coisas que a gente fala que ocorre, né? Não, sempre o animal vai passar, não, o ser humano também pode passar isso e passar até para a família toda, né? Esse que é um caso interessante que a gente fala, né? Que sempre tem. Né? Perfeito. E ouvindo o Nelson, a gente vê, né, o quanto que o Brasil evoluiu e hoje está bem estruturado nessa parte da vigilância sanitária, né, animal e de saúde animal, né? E a importância disso na medida que um animal contaminado pode trazer um prejuízo enorme para toda uma cadeia econômica, sem contar o que o Nelson falou da questão humana mesmo, que está convivendo e pode se contaminar.
Eu vou pedir para o Nelson e para a Mislane falarem um pouquinho desse nosso rebanho aqui de Itapetininga, como é que ele é formado e o que eles encontram por aí nas visitas que eles fazem. Então, o que a gente pode falar sobre o rebanho de Itapetininga, eu que estou aqui há muito tempo, eu acho que eu tive bons tempos em que Itapetininga era uma bacia leiteira fantástica. Era muito bom a gente trabalhar. Você tinha mão de obra de primeira qualidade aqui, gente que realmente, a gente até brinca, que tinha leite no sangue, porque levantava cedo e tirava leite, gostava do rebanho, era um pessoal realmente que adorava, né? A gente fazia eventos, fazia um monte de coisa, era uma bacia leiteira fantástica, né? Por problemas até de laticínios, né? Que a gente teve muito pessoal que veio, explorou muito produtor rural, né? E se você vê o preço de leite, esse negócio, então quando a gente lida com um produtor hoje, a gente senta e tenta viabilizar a produção dele através do quê? De diminuição de custos. Então, dificilmente a gente, vamos aumentar o preço do leite. Nunca ninguém fala isso. Vamos diminuir os custos, vamos acertar o nosso manejo. Daí, pela qualidade do leite, você vai ganhar 1, 2 centavos a mais e isso vai ser importante para o rebanho. E isso depois passou, né? O leite teve um declínio e veio o gado de corte. O gado de corte veio forte. Nós tivemos, até eu sempre brinco, né, que a gente ia fazer um leilão aí, não precisava de mais de 1, 2 fazendas para encher o lote todo para fazer leilão, porque tinham grandes fazendas de rebanho de bovino de corte, né? E isso foi fantástico durante algum tempo também. Mas eu acho que o aporte para grãos é uma coisa que veio forte, né? Eu acho que se eu fosse assim, se eu tivesse grande quantidade de terra, eu iria colocar gado porque eu sou um cara suspeito para falar, então, né? Iria até tirar leite porque eu sou suspeito para falar. Mas economicamente, né? Hoje você tem um peso muito, né? E daí você vai colocar uma outra coisa que chama mão de obra. E daí a gente carece realmente, por isso que todo o trabalho feito, né, pelo Idinei Salata hoje, através de um levantamento da nossa região aqui, o que é necessitado, né, através de cursos que são dados pelo Senar, tá, através do Sindicato Rural, é importante para você montar o quê? As pessoas que podem trabalhar nesse local. Então, eu acho que a mão de obra foi uma coisa que levou realmente a estagnar a parte assim de leite de grandes produções. Hoje, se você me perguntar, Nelson, vamos atrás de uma propriedade com grande produção de Itapetininga, que tenha muito gado e que... não. Nelson, vamos atrás de uma propriedade mediana em que a família toca e tira leite? Não, vamos em 4, 5 no mesmo dia a gente consegue ir. E são as propriedades que estão dando certo. São pessoas que realmente levantam cedo, tiram o leite, não saem de casa. Se eles precisam viajar, eles pegam alguém de confiança para deixar lá, entende? Dificilmente tem um, ou até um funcionário contratado, mais que isso não tem, entende? Então a gente viu que a coisa mudou. Só que o que aconteceu foi assim, a gente mudou isso, mas a gente continua com uma produção muito boa. Então, quando a gente fala do rebanho leiteiro que diminuiu, ele diminuiu e foi até bom, entre aspas, por quê? Porque a gente conseguiu eliminar animais de baixa produção, lactação muito baixa. Então, a gente começou a o quê? A incutir na cabeça do produtor que aquela vaquinha de 2 litros, com 4 meses de lactação, ia dar lucro para ele, não dava lucro. E ele precisava o quê? Ter um rebanho de melhor qualidade e de alimentação, principalmente, para poder fazer o quê? Para poder manter a estrutura. Então, hoje, o nosso conceito hoje, e é o que o sindicato trabalha muito, a CAT trabalha muito também, são com pequenos produtores rurais e de origem familiar. A pessoa não mora em São Paulo e vem ver o gado dele, não. Ele mora, ele tira o leite e ele está ali. Esse é o importante do negócio. Grão, a gente vai ter que conviver com ele e eu acho importante, porque a gente vê
aí fora como é que está né, o mundo, e a gente sabe que o Brasil ainda é o celeiro do mundo. Tá? O ruim é que as exportações de nossos grãos encarecem a nossa produção aqui. Então, eu recebo todo mês o custo do suíno, principalmente, né? E você vê que quando sobe lá 0,5% do custo de produção, você vai ver que não foi outra coisa, não foi mão de obra, não foi nada. A alimentação que está ali. Então, ou é a soja nossa que foi embora e aqui ficou mais caro, ou é o milho que foi embora e aqui ficou mais caro. Então, você vê que o custo alimentação ainda é o que pesa mais. E é o que pesa para o leite, sem dúvida nenhuma. O leite vai se manter aqui? Com certeza vai se manter aqui, mas são pequenas propriedades de origem familiar. Grandes negócios realmente ficaram aí, a gente tem ainda alguns, tá? Então, se você procurar, né, Avaré, aqui em Tatuí e tal, você pega grandes, mas são pessoas que realmente investem pesado, sistema fechado, o gado está trancado ali dentro, entende? Climatizado, às vezes. Uma outra coisa que está acontecendo muito, robotizando. Então, a gente tem, principalmente no Paraná, pequenas propriedades, mas que já tem robô. Isso vai chegar aqui? Com certeza vai chegar aqui. Vai ser viável? Com certeza vai ser viável. A gente vai ter que mudar muita coisa para isso. Sem dúvida. E a gente tem entrevistado bastante gente do agro, inclusive o seu colega, o Luiz Leitão, da CAT, e recentemente tivemos aqui o presidente do Sindicato Rural, Roberto Eno, e todos falando, né, da maioria dos nossos produtores que são pequenos, né, principalmente pequenos e médios produtores. Eu queria saber da Mislaine, o que ela tem encontrado aí nessas propriedades, o que ela tem visto aí desse típico produtor, no caso aí da pecuária. Então, na pecuária, a gente se vê, sim, pequeno produtor. Acho que a maioria das propriedades de Itapetininga, sim, é pequeno produtor. Hoje a gente fala que produtor, hoje, para produzir leite, tem que ser por amor mesmo. Porque a gente vê o valor que está o preço do leite no mercado, né, elevado, e o produtor não ganha por isso. Metade do preço, mais ou menos, chega, hoje em dia, acho que está chegando a 3, no máximo 3 e pouquinho o leite para o produtor. Então, querendo a gente ver, vai no mercado, compra um leite caro. Tem época que chegou o leite a 8 e pouquinho, e o produtor não ganha por isso. Sendo que quem faz toda essa cadeia funcionar é o produtor. Então, Itapetininga, sim, é pequeno produtor, que está nas propriedades, como o Dr. Nelson falou. E a área de agro mesmo, a gente tem bastante, também lá no sindicato. Tem bastante produtores que saíram, né, da pecuária e arrendaram terra para plantar soja, porque em si o arrendamento em si dava mais dinheiro para eles e saíram um pouco, sim, da pecuária. Alguns produtores também deixaram do leite para entrar para o gado de corte, para produzir tipo bezerro ou para vender, porque para eles dava mais lucro, o leite não dava tanto. Deixaram os equipamentos, deixaram a leiteria para mudar para outra área produtiva em si. Mas ali no sindicato a gente vê um pouquinho de tudo, mas o pequeno produtor é de maior quantidade no sindicato. A gente tem médio, tem alguns grandes também, mas o pequeno produtor a gente vê mais ali, a gente entra em contato com bastante, até que em épocas de declaração de soja, né, que tem que fazer também a declaração de soja, os produtores de soja também têm que ficar atento com isso, que também é obrigatório a gente declarar a soja, por conta de também doenças, de vazios sanitários, essas coisas tem que declarar a soja. Então o produtor tem que ficar atento, tanto às coisas da pecuária, tanto das coisas do agro. Muito bem, então a gente começa a saber aí da complexidade que é, né? E aí que quando o Nelson e a Mislaine falam aí do pequeno produtor, ele precisa de muito apoio, né? E eu queria saber dos dois, com relação inclusive ao transporte, né? Que precisa de uma guia específica, como é que funciona isso, também o sindicato que dá um apoio para esse pequeno produtor. Nelson, conta para a gente aí como é que é essa etapa importante aí do trabalho aí dos pecuaristas. Então, o transporte ele é todo normatizado realmente, né? E o sindicato rural ele faz esse trabalho, né? Então a Mislaine vai poder falar bem sobre isso, né? Sobre as exigências realmente porque para cada espécie você vai ter uma exigência hoje, né? E é uma forma de você rastrear. Então hoje a gente fala de rastreamento em tudo, tudo hoje é rastreamento.
Então, só para você ter uma ideia, pessoa que planta um pimentão lá vai ser rastreado isso. Se der uma intoxicação em alguém, vai saber de onde veio. Então, eu acho importante isso, né? E a legalização em termos desse transporte, né? E isso é feito, né? Hoje, graças a Deus, você pode fazer em casa isso se você tiver o sistema GEDAV. Então, para alguns eventos, você consegue fazer isso em casa. E outros não, você tem que ir até o escritório de defesa agropecuária específico, né? Mas a Mislane faz isso lá no sindicato, ela vai poder falar. Então, para compra e venda de gado, vamos falar primeiro. Assim, na região, não estou falando de interestadual nem nada, vamos falar daqui da região. Quero vender um gado para meu vizinho, o que eu tenho que fazer? Você tem que ter uma nota, né, um talão de nota. Hoje a gente tem um talão de nota ainda em mão, né, para a gente preencher, e também tem o talão de nota eletrônico agora. Você só tem agora a parte eletrônica para alguns produtores que têm grande quantidade, vamos dizer, que produzem muito, assim, que já bateram uma meta ali nas suas coisas. Mas para o pequeno produtor em si, que a gente mexe ainda com o talão. No sindicato tem o departamento contábil que vai lá, preenche todo o talão, a gente pega os dados da pessoa que, né, para quem a gente vendeu, preenche ali e vai comigo para fazer essa questão de GTA, que é Guia de Transporte Animal. Esse GTA a gente coloca ali a quantidade de animal que a gente colocar, o número da nota, porque se algum exemplo, uma fiscalização parar, né, o caminhão, por exemplo, tem que ter a nota e tem que ter o GTA, tem que ter. Se não tiver, né, simplesmente vai ser separado ali, vai ter que passar por algumas coisinhas, né, umas multas, assim. Então melhor a gente estar dentro da lei, fazer o GTA e fazer a nota. Se você, por exemplo, tiver alguma fêmea ali que você tem no seu saldo, não vacinado de brucelose, que é obrigatório vacinar de 3 a 8 meses, vai travar seu sistema, você não vai conseguir emitir o papel do GTA, não consegue, porque as fêmeas têm que estar vacinadas, é por isso do rastreio também, entendeu? Pra gente ter essa rastreabilidade certinho das fêmeas que, né, que estão sendo utilizadas em si, mas de qualquer forma, para venda, para qualquer leilão, ter essas, né, tem que ser essas, vamos dizer assim, essas vacinas têm que estar certinho ali. Hoje a aftosa não precisa, né, que foi erradicado, mas a brucelose você tem que ter vacinado, tem que ter declarado, então o seu papel de guia de transporte animal não sai. Assim que a gente emite, ali, né, vai ter uma taxinha, a DARI, na hora de emitir o GTA, mas aí o produtor tá legal, o produtor pode dar continuidade, levar o gado para um outro lugar. Já GTA interestadual, é Defesa Agropecuária que faz por conta de município, aí vai precisar de alguns exames, tem que ser na Defesa Agropecuária, aí o produtor tem que procurar, mas pode procurar a gente ali no sindicato, né, os associados levam até gente, quero vender processado, eu vou lá na Defesa Agropecuária, eu mesmo faço e entrego pro produtor. Muito bem. O interessante da gente, a gente tem que falar assim, sistema GEDAV veio para facilitar, isso não tem nem dúvida, tá? Mas a gente tem que falar assim, que o sistema GEDAV tem uma senha, e essa senha é do produtor. Então, as pessoas gostam, às vezes, de transferir responsabilidade. Eu não fiz tal coisa porque... Não, a senha é sua. O sindicato, ele auxilia a Mislane, é um instrumento para entrar dentro do computador e fazer. Entende? Então, tem muita gente que joga a culpa depois. Não atualizou, viu? A senha é sua, você que atualiza. E a gente tem que colocar isso na cabeça do produtor. Aconteceu um problema, isso recentemente, eu vou até falar para você, porque é bom alertar o pessoal aí. É muito comum o produtor, ele ter o talão de nota, isso vai acabar com o sistema eletrônico, eu espero. Ele deixava o talão dele com o atravessador para poder fazer emissão das notas fiscais. E eu já peguei absurdo, gente no talão dele vendendo coisa que ele nunca produziu. E eu alertava o pessoal que isso não pode. Talão de produtor é produtor. Se você está comprando de alguém, isso é outro talão, você tem que fazer outro, não é aquele. E aconteceu um caso extremo de uma polícia parar um caminhão com um trator em cima, o motorista já saiu, e dentro tinha uma nota fiscal do trator roubado que estava em cima do caminhão. E era de um coitado de um cara que tinha deixado o talão com alguém, e alguém colocou ali.
o cara tem que pagar advogado, tá com o nome sujo, tá com tudo, e tem que falar que ele não tinha nada com isso. Então, a responsabilidade que você tem sobre o seu talão de nota fiscal e sobre senha é uma coisa que é muito importante. Você não pode negligenciar isso, porque quando acontece, não tem volta, é a sua senha que está ali, é o seu talão, é a sua nota fiscal. Então, é um alerta que eu faço, são casos que acontecem, eu sempre falo, pessoal, não deixe esse tipo de coisa. É amigo, mas às vezes ele passa o aperto, alguém pega e emite aquele negócio, e daí não é amigo mais seu. Isso é terrível. E ouvindo o Nelson e a Mislane, que a gente vê que não é à toa que o nosso agro, a nossa pecuária conquistaram o mundo aí, hoje são produtos de exportação que atingem todos os países com muita qualidade, porque tem todo esse sistema, toda essa fiscalização, todo esse cuidado sanitário e médico aí que é feito por pessoas como o próprio Nelson, a Mislane, né? Toda essa ajuda que é feita pelo Sindicato Rural aos pequenos e médios proprietários, né? E esse é um assunto que vai dar muitos programas, eu vou convidar eles novamente para voltarem, porque o nosso tempo já deu. Eu vou pedir primeiro para o Nelson aqui fazer suas considerações finais. Nelson. Bom, eu gostaria de agradecer, né, pelo espaço, eu acho importantíssimo isso, né? Acho que a gente vem aqui dar um esclarecimento, contar alguns causos também, Importante. Porque são coisas que acontecem e que eu acho que frisam bastante. Então, as coisas que a gente ouve, falou, aconteceu com tal pessoa, pode acontecer com você, né? E deixar aberto realmente, através da CAT, né? Eu trabalho na coordenadoria de assistência técnica integral, que é a CAT, então a gente está lá, a gente pode realmente orientar o produtor que quiser, pode passar lá, não há problema nenhum. Através do Sindicato Rural, eu estou de sábado lá, pode ir lá, né, os associados a gente consegue conversar tranquilo, tá? E eu acho que assim, a maior forma de você esclarecer o pessoal é isso, é um trabalho em massa através da televisão, né? Onde vão surgir várias dúvidas e a gente está à disposição para poder fazer esclarecimentos. Muito bem. Mislane. Também agradeço pela oportunidade, eu acho que é de suma importância a gente dar umas explicações, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar sobre GEDAV, nunca ouviu falar sobre doenças da zoonose, então acho que foi de suma importância a gente vir, a gente esclarecer, né? E quem tiver dúvida pode procurar a gente no sindicato, a gente conversa, a gente bate um papo. Ficou alguma dúvida? Procura a gente gente esclarece alguma coisa e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Nós agradecemos aqui o Nelson Corrêa de Lara, que é médico veterinário da CAT e também do Sindicato Rural, a Mislane Martins, que também é do Sindicato Rural, por tantas informações importantes para a gente conhecer mais aí da nossa pecuária, do nosso agro. E nós agradecemos a você pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.